O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Olá, hoje você confere informações sobre o ProBem. E tem também uma reportagem sobre o Gralha, um autêntico super-herói curitibano. Há menos de um mês, um cartaz com uma ameaça de estupro foi fixado no Centro Politécnico. O grave incidente levantou polêmica entre os estudantes e serviu para gerar um amplo debate sobre violência de gênero na UFPR. Acompanhe. A violência de gênero é caracterizada pela agressão de um sexo ao sexo oposto, sendo quase um sinônimo de violência contra a mulher. Na última terça-feira, a UFPR promoveu um debate para ser discutido esse tipo de violência dentro da universidade. Temos que responder a algo que está na pauta do dia, precisamente porque nós sabemos que a universidade tem sido um lugar de debate sobre isso, mas não só de debate, como de acontecimentos preocupantes, notícias sobre acontecimentos preocupantes dentro dos próprios muros da universidade. Eu acho que isso merece uma reflexão institucional e também, por que não, uma ação institucional. Mas esse papel de mediação entre reflexão e ação, eu acho que cabe a nós. Por isso que a iniciativa acadêmica aqui do nosso setor vai exatamente nesse sentido. Segundo pesquisa do Mapa de Violência de 2012, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de violência contra a mulher. Na mesa redonda promovida pelo setor de Ciências Jurídicas da UFPR, as convidadas falaram não apenas da violência contra a mulher, mas também trouxeram em pauta a violência, o ódio contra os gêneros, principalmente a comunidade LGBT. Nós já somos uma população que está completamente, correndo riscos. Enfim, ser mulher no Brasil, pelo simples fato de você ser mulher, você corre risco. Para enfrentar a violência de gênero, é preciso falar sobre o assunto, agir com respeito em relação ao outro, independente do sexo, das suas escolhas e, principalmente, pensar no coletivo, no direito de ir e vir de cada cidadão da comunidade acadêmica, dentro da universidade e fora dela. Na medida em que também a própria população de mulheres, a população LGBT vai ocupando alguns espaços, vai tomando esses espaços, a reação contrária é muito violenta mesmo. Enfim, é um grande embate que a gente vive hoje. Nossa equipe aqui da UFPR TV apoia a iniciativa do debate, que busca dar voz e jogar luz sobre a questão da violência aqui na nossa universidade. Esperamos que atitudes negativas contra a mulher ou qualquer outro grupo dentro da UFPR sejam denunciadas e investigadas de forma a não se repetirem no futuro. E o Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção dos Estudantes de Graduação e de Ensino Profissionalizante, o ProBem, divulgou resultados do edital 2 e da segunda chamada do edital 1. O próximo passo para os estudantes que se classificaram é a impressão e assinatura dos termos de compromisso da Bolsa. Junto, o aluno deve levar o número da sua conta corrente. A entrega deve ser feita em horário específico para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. São ao todo 5 locais que estão recebendo esses documentos: em Curitiba, em Palotina, Jandaia do Sul, no campus Litoral e no Centro de Estudos do Mar. Então preste muita atenção. As especificações, os horários e locais para realizar essa entrega você encontra no site da PRAE. E há 70 anos acabou o maior conflito militar da história. Mas mesmo depois de todo esse tempo, a Segunda Guerra Mundial continua alimentando o imaginário de muita gente e é tema recorrente de pesquisadores. O professor da UFPR, Denison de Oliveira, é um desses estudiosos. Ele investigou a fundo a relação entre o Brasil e os Estados Unidos durante o conflito. As considerações viraram um livro chamado Aliança Brasil-Estados Unidos, publicado esse mês. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e sua aliança militar com os Estados Unidos durante esse período sempre foi um assunto pouco comentado ou quase desconhecido pelos brasileiros. Por conta disto, o professor de História da UFPR, Denison de Oliveira, reuniu documentos que revelam informações importantes que envolvem o Brasil e os Estados Unidos durante e após o conflito.
Esse livro aqui é resultado do meu projeto de pós-doutorado que eu realizei no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. E o principal objetivo com esse projeto de pós-doc é eliminar algumas lacunas, alguns buracos negros, vamos dizer assim, do nosso conhecimento, examinando alguns dos principais tópicos da Aliança Brasil-Estados Unidos que ainda eram desconhecidos dos pesquisadores. A principal questão, o principal desafio da pesquisa histórica é a disponibilidade de arquivos. Tem até uma expressão bem conhecida dos historiadores, né, que vem da França, né, que sem documentos não há história, né, quer dizer, pas de document, pas de histoire. Se você não tiver os arquivos, as fontes históricas, você não consegue realizar seu trabalho. Então foi um esforço bastante intenso que eu desenvolvi ao longo de 2014, visitando tanto arquivos nacionais quanto arquivos estrangeiros. As verdadeiras intenções militares dos Estados Unidos nesta aliança é o principal ponto abordado pelo professor, que relata algumas das histórias omitidas na época da Segunda Guerra e que são desconhecidas por muitos até hoje, e suas consequências no Brasil. O Brasil adquiriu uma quantidade enorme de armas atualizadas, de munições, de novos métodos e técnicas de combate, se fortaleceu muito o exército e, do ponto de vista político e doutrinário, a grande mudança é a americanização do exército, quer dizer, não vem só as armas, as munições, os veículos, vem também a doutrina, vem também a ideologia, vem também os valores americanos que vão promover um grande alinhamento do nosso exército com o ideário norte-americano, porque o Brasil fornecia a única rota aérea que permitia aos americanos abastecer as suas tropas e as tropas aliadas, que era a grande rota aérea que passava pelo nordeste do Brasil e até a África. Então essa posição estratégica brasileira foi absolutamente indispensável e os americanos não podiam abrir mão dela, né? Além dos fatos revelados no livro, o professor inovou na forma do levantamento de pesquisa, no qual ele acredita que possa ser ponto de partida para novos pesquisadores buscarem e compartilharem informações. Na nota de pé de página, o leitor vai encontrar referência de onde pode ter contato com esse documento na internet. Porque todas as fontes, todos os documentos históricos citados no livro foram upadas, eu subi elas na internet e coloquei o link no pé de página. Então, tanto o leitor quanto o historiador que quiser ter acesso ao documento histórico que foi usado para fazer este ou aquele aspecto do livro, vai ter acesso na internet de maneira pública e gratuita, né? O Hospital de Clínicas da UFPR está na procura da família de um paciente que faleceu no hospital no dia 14 de junho. Oswaldo da Silva tinha 50 anos e era natural aqui de Curitiba, filho de Ana Inácio Pereira da Silva. Ele era negro e tinha os membros inferiores amputados. Quem tiver informações sobre a família do Oswaldo da Silva pode entrar em contato com o Serviço Social de Acolhimento ao Luto no telefone 3360-7987 ou o Serviço Social Central, também no 3360-1829. Bom, o frio que chegou com tudo na terça-feira parece ter mostrado a cara mais uma vez hoje. E nessa sexta-feira as temperaturas não passam dos 14 graus. E o fim de semana como é que fica? Acompanhe agora na previsão do tempo. O sábado deve começar com frio, 7 graus em Curitiba. O céu permanece nublado durante todo o dia e a máxima não passa dos 15 graus. Já no domingo, um dia um pouco mais quente, mínima de 10 graus e máxima de 21. E no domingo tem também possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Bom, e nessa sexta-feira tem Festa da Música. São 9 horas seguidas de shows gratuitos em diversos pontos ali do centro da cidade. A ação faz parte do Corredor Cultural, idealizado pela Universidade Federal do Paraná. A apresentação que fecha a festa hoje é às 7h30 da noite no Teatro Experimental da UFPR, o TEUNE. É o trio Sonari com a primeira apresentação da série Música de Câmara, da Orquestra Filarmônica da UFPR. Essa série, Música de Câmara, continua até o dia 21 e você confere os horários e datas dos outros concertos no site da UFPR. Quando a gente pensa em super-herói, só vem à cabeça os personagens norte-americanos, como o Super-Homem e o Batman. Mas Curitiba tem também o seu próprio justiceiro, é o Gralha. Você vai conhecer melhor essa história agora. Um super-herói bem curitibano, o Gralha vive uma Curitiba do futuro, que cresceu tanto que o Porto de Paranaguá e o Parque Vila Velha fazem parte da cidade. Ele tem inimigos como o Craniano, Doutor Botânico e o Café Expresso, uma história em quadrinhos muito nossa que merece ser contada e lida. Os leitores de quadrinhos
principalmente de super-heróis, eles estão acostumados a ler os Batman, o Super-Homem, todos os personagens ambientados em um país chamado Estados Unidos. Então a gente tem a oportunidade, o leitor tem a oportunidade, lendo o Gralha, ler essas aventuras ocorrendo em Curitiba com as informações culturais aqui da cidade. Então, assim, a título de curiosidade, as histórias do Gralha, elas são releituras, né, de estereótipos de super-herói, das histórias de super-heróis, mas ao mesmo tempo elas são ricas de informações culturais da cidade. Éder é apenas um entre os 9 criadores do super-herói. As histórias do Gralha também tiveram mais de 40 outros colaboradores ao longo do tempo, o que pode ser um pouco difícil de lidar, mas o resultado final vale a pena. Até onde sei, o Gralha é um dos poucos personagens que a gente não reclama se cada um colocar sua interpretação gráfica, seu estilo, se o cara desenha cartoon, ou desenha realista, ou faz abstrato. Então, nenhuma história em quadrinho do Gralha ela é igual a outra no sentido de estilo gráfico. Então, isso enriquece muito, né, o personagem. A identidade verdadeira do Gralha é Gustavo Gomes, um adolescente que divide o tempo entre o cursinho e o combate ao crime. Ele seria neto do Capitão Gralha, um super-herói criado na década de 40 por um tal de Francisco Iverten. Mas surpresa, Iverten também é uma criação de Éder e seus amigos. Então, essa primeira parte do Capitão Gralha, infelizmente, é falsa, né? A gente pede desculpas e tudo mais, é uma informação que a gente não divulgou durante 17 anos. Mas a parte do Gralha é verdadeira. Ele é um personagem que possui 9 criadores, é fato inédito, né, aqui no Brasil. E é um personagem de quadrinho que ele é muito conhecido no Brasil todo. Com 18 anos de existência, o Gralha já teve diversas formas e histórias. Foi publicado no extinto Caderno Fã da Gazeta do Povo e ganhou até mesmo curtas-metragens e uma adaptação para o teatro. É um exemplo de que fazer histórias locais, tendo Curitiba como cenário, vale a pena. A gente chegou à conclusão que um dos grandes calcanhares das histórias em quadrinhos, de publicar histórias em quadrinhos, é a distribuição. E já que a gente não está preocupado em vender para o Brasil todo, a gente pensou, vamos resolver o problema local. Então a gente faz produções que se ambientam em Curitiba justamente por isso. Então, assim, um álbum de quadrinhos falando de zumbis em Curitiba, a maior parte da venda vai se concentrar aqui na cidade de Curitiba. As tiragens não são altas, são de 500 a 1.000 exemplares. Eu acho que dá certo vender isso aqui em Curitiba. Para comemorar a maioridade do super-herói, os artistas reuniram histórias inéditas, bastidores e curiosidades em um artbook, que vai ser publicado por meio de um financiamento coletivo na internet. Nesta quarta-feira, Éder falou sobre o projeto para alunos de design da UFPR, que são consumidores das histórias e, é claro, futuros criadores de quadrinhos como esse. Bom, o jornal de hoje está no fim. Lembrando que você pode assistir ao UFPR TV pela internet no site tv.ufpr.br. E não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!